Boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos nos preparar para mais um bate-papo, muito bacana também, com um escritor e jornalista que é o Diego Franzen. Então, ele aceitou nosso convite para vir falar um pouquinho hoje sobre as fake news e sobre a importância que tem a imprensa e o jornalismo na nossa sociedade. Já vou chamar o Diego, então, para vir bater esse papo conosco aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, Jandira. Boa noite a todos os internautas, os seguidores da página. Um prazer estar aqui. Então, Diego, nos fala um pouquinho aí, porque eu sei que você já publicou 3 livros, até fiz anotação aqui para não falar errado, né, os títulos, que foi o Lendas Urbanas, de Cruz Alta, foi no ano de 2008. Também o Tempora Hosting, não sei se a pronúncia é essa, se está correto? Isso aí. Que é um romance policial que foi publicado em 2015. E recentemente, agora na última quinta-feira, dia 30, né, Diego? Foi publicado mais um livro, Maçonaria, o Legado do Aprendiz. Então tá saindo do forno, né? Bem quentinha essa história, depois você pode falar um pouquinho para nós também. Claro, mano. Mas então, Diego, nos fala um pouquinho mais aí da tua experiência como jornalista, como assessor de comunicação. Atualmente tu trabalhas na Câmara de Vereadores, né, em Bento Gonçalves. Exatamente. Eu comecei no jornalismo no ano 2000, Jandira. Foi numa... Eu treinava artes marciais e eu tinha que arrumar um jeito de pagar as minhas aulas, né? Então, eu estava procurando um emprego e apareceu no jornal diário de Cruz Alta, o Diário Serrano, um anúncio que eles estavam contratando um repórter, não precisaria ter experiência, bastaria passar por uma prova de redação. E como eu tinha já o hábito da leitura desde a adolescência, eu me dispus a fazer essa prova de redação, que o tema foi a Coxilha Nativista, né, que é um festival que é realizado anualmente lá em Cruz Alta, e é o festival mais antigo e ininterrupto no estado do Rio Grande do Sul, né? E como eu me criei desse ambiente gauchesco ali, eu acabei escrevendo com certa facilidade até sobre a coxilha. Então, eles me chamaram para fazer uma semana de experiência. Eu logo comecei a fazer as reportagens esportivas, né, do jornal. Depois eu fui para o ramo policial, depois política e por aí foi. Fiquei 8 anos no Diário Serrano. Aí depois eu trabalhei também na Rádio Cruz Alta, Pop Rock em Cruz Alta, né? E posteriormente, então, 2010, eu vim para Bento Gonçalves, onde eu trabalhei no grupo RS Com, trabalhei também na Rádio Difusora, no Jornal Gazeta, e atualmente eu estou na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Também tive um período como assessor de imprensa do Bento Vôlei, né? E agora estou de assessor de imprensa, então, da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. O contato com a mídia é grande, eu já tive uma experiência de começar num jornal diário, então era informação em tempo real, era prazos, enfim, não dava para ficar parado, borboleteando muito, tinha que produzir, né? Então, as ideias tinham que vir sempre, então natural, meu livro das lendas urbanas de Cruz Alta surgiu a partir de uma experiência jornalística lá em Cruz Alta, com ocorrências e fatos diários, né, do jornal, e posteriormente o Tempora Hosting, o Hosting também, né, veio também inspirado numa ocorrência policial que aconteceu lá em Cruz Alta. Então, o jornalismo me formou profissionalmente, né, me formou como homem também, e hoje eu tenho posso dizer, uma razoável experiência aí de 20 anos, né, completo agora em setembro 20 anos na área do jornalismo, e é muito prazeroso atuar na área, labutar na área, e como é o caso hoje, também conversar sobre aspectos da área de jornalismo e comunicação, né, que é apaixonante. Que bela história, Diego. Eu até ia te oferecer um café, mas daí acho que a única coisa que não dá, né, fazendo as lives tomar o café, né? Sim, Mas, sim. então tá. Eu quero então já dar um oi aqui para Juliana Bordim, que é uma grande amiga que está sempre nos acompanhando também, a Claudina Longo, que mandou um oi, e para todos aí que estiverem então assistindo, quiserem mandar suas perguntas, se tiverem alguma dúvida, pode fazer durante a live e a gente vai procurar responder para todo mundo.
Mas então me fala um pouquinho mais, Diego, sobre a questão da fake news, né? Principalmente nesse ano aqui, que é um ano, né, eleitoral, e teve muita repercussão já, vem vindo, né, desde a última eleição para cá, né, a respeito dessa questão aí da fake news, porque é uma forma de influenciar e de manipular, vou colocar dessa forma, a opinião das pessoas, que acabam recebendo, né, notícias que não são verdadeiras, que não têm procedência. Diz para nós, então, qual que é a repercussão disso, né, com relação à imprensa também, para a sociedade, uma fake news? Bom, a fake news, eu vou voltar um pouco ainda no tempo, Jandira, eu vou voltar lá para 1938 para dar um exemplo de uma fake news que gerou um grande problema, um grande transtorno. Havia um locutor, e depois se tornou cineasta e também escritor, chamado Orson Welles. O Orson Welles, ele fez uma apresentação num programa de rádio, ao vivo, onde ele anunciava, né, na realidade ele estava lendo o livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, só que ele leu em forma de notícia em boletim extraordinário. Então ele noticiou uma invasão de marcianos ao vivo na rádio. E o que aconteceu? Pânico generalizado, quebradeira na rua, pessoas morreram pisoteadas, né? Foi uma situação que gerou um pânico assim sem precedentes até a época, né? Então, essa situação que depois ele não imaginou que tomaria essa proporção, ele quis fazer alguma coisa diferente, ele quis se reinventar, que é uma coisa que radialista tem que fazer também, tem que se reinventar a cada momento, e o Orson Welles quis fazer isso e ele acabou noticiando, fez uma leitura da Guerra dos Mundos em forma de notícia, e isso causou um pânico tremendo. Teve uma parte, inclusive, que ele disse que uma nave espacial estava se aproximando da rádio e ele tirou a rádio do ar por 30 segundos. E aí, enfim, houve um desespero gigante, pessoas morreram pisoteadas, pessoas quebraram tudo, houve saques em estabelecimentos comerciais. Enfim, esse é o efeito que uma fake news pode trazer, né? Então, esse é o primeiro modelo de fake news que me vem à mente quando a gente fala no termo, né, de notícias falsas, né? Fake news, uma tradução livre, né? Notícias falsas. Então, o que acontece? Hoje em dia é muito fácil nós produzirmos uma notícia falsa. Em termos de correntes na internet, primeiro vinha no e-mail, né? No começo da era digital vinha no e-mail, e depois do e-mail passou para as redes sociais, e as redes sociais, elas multiplicaram essa situação das fake news desde a época do Orkut. Hoje no Facebook mais ainda, Twitter, Instagram, o que acontece? O pessoal, eles veem aquela notícia e ela normalmente tem uma chamada que impacta, o que causa indignação. Ela mexe com a emoção, né? E quando mexe com a emoção, a pessoa ela acaba ativando um lado mais radical, seja de que lado for, se for esquerda, direita, centro, enfim, ela acaba querendo firmar aquela posição dela de oposição e indignação àquilo, né? Então, normalmente, a fake news, ela é reproduzida com um tom de indignação, né? Então, com um tom de raiva, com um tom de ódio, de desprezo, de oposição àquilo. Isso não pode estar certo, isso não é assim, isso é um absurdo. Esse é normalmente, né, é o teor da fake news, né? Que isso é um absurdo, que isso não pode acontecer e tudo mais. Mas as fake news também, elas têm uma característica própria, né? E essas características, elas acabam sendo bastante pontuais para a identificação não muito difícil da fake news, né? A gente pode até falar mais tarde sobre isso aí, Jandira. A fake news, então, ela é feita de propósito, é uma notícia que ela tem um propósito, ela tem um objetivo para ser um público para ser atingido, vamos colocar dessa forma, né? Então, é realmente uma manipulação de informações para que determinado grupo ou determinada, né, camada aí da sociedade acabe acreditando e daqui a pouco até realizando alguma ação nesse sentido, né? Até manipulando uma informação, né? Até manipulando uma informação, que é uma coisa que acontece muito na mídia hoje. Muito, muito. Eu vou dar um exemplo de uma manipulação que eu vi recentemente, que foi feita na CNN. E depois, posteriormente, foi reproduzida pela Globo e foi reproduzida pela Veja. E qual foi?
O presidente Bolsonaro, ele estava na frente do Palácio da Alvorada, havia uma grande aglomeração de pessoas lá, e de repente uma senhora com visíveis problemas psiquiátricos, né, ela era uma pessoa doente, né, ela chegou no Bolsonaro e ela disse que ela tinha descoberto a cura do Covid-19 através de uma mensagem vindo da divindade, e ela pediu, né, uma audiência com o ministro da Saúde. Né, ela pediu, eu quero falar com o ministro da Saúde sobre isso. Aí o Bolsonaro, que dava para ver no tom da manifestação, que meio que para dispensar a senhora, sem ser rude com ela, ele disse, não, tranquilo, a gente vai marcar uma reunião com o ministro da Saúde com a senhora, eu vou mandar alguém entrar em contato com a senhora. Aí no outro dia sai na manchete na Veja, Bolsonaro promete reunião com o ministro da Saúde com mulher que diz que recebeu cura do coronavírus pelo Espírito Santo. Sabe? Então, ou seja, é uma manipulação, né, que visivelmente o Bolsonaro estava dispensando aquela mulher, né, ele estava dizendo, tá, beleza, a gente conversa, tá, a gente conversa, alguém vai entrar em contato com a senhora. Mas o que a Veja fez? Ela deu um teor sério naquilo ali. E aí gerou um monte de comentário, um monte de compartilhamento, um monte de indignação, e enfim, né, a gente sabe que o Bolsonaro não se ajuda muito em termos de comunicação e mídia, mas nesse ponto, a fala dele foi totalmente distorcida e se criou até uma fake news, né, através dessa distorção, porque realmente pareceu que ele ia botar uma paciente psiquiátrica se reunir com o ministro da Saúde para pegar uma cura que veio do além, né, e não foi o caso, né. Aí que entra, então, a questão do papel, da importância do papel da mídia, da imprensa, né, Diego, para que traga essas informações, né, de forma correta, vamos colocar dessa forma, né? A manchete diferencia tudo, né, Jandira? Por exemplo, se eu andar na rua, e esse é um exemplo que os professores meus usavam e que eu sempre uso, né? Se eu estou andando na rua, em qualquer bairro aqui de Bento Gonçalves, e um cachorro me morder, isso não vai ser notícia. Por quê? Porque notícia é aquilo que tira o cotidiano, né? O cotidiano, eu saí para trabalhar, eu cumpri meu horário, eu almocei, eu voltei, eu cumpri meu horário de novo, eu voltei para casa. Isso é normal. É uma coisa que se espera que aconteça, né? A notícia é quando alguma coisa diferente acontece nesse meio termo. Né? Alguma coisa diferente aconteceu, né? Então, eu caí um tombo na frente do meu local de trabalho e quebrei 2 dentes. Aí é uma notícia, o cara estava indo trabalhar, caiu um tombo, quebrou 2 dentes, um absurdo, daí tem a questão da calçada que estava irregular, enfim, cria-se aí um fato, né? A notícia é um fato novo, por isso que é news, é um fato novo. Então, o que acontece? Não é uma coisa do cotidiano. Então, se eu andar na rua e um cachorro me morder, isso não é notícia, porque os cachorros mordem, né? Então, agora, se eu passar por um cachorro, agarrar a perna dele e morder ele, isso é notícia. Então, esse é o fato, né? Então, a notícia é alguma coisa que mudou o cotidiano, mudou a programação, né? Então, isso é o que se traz de diferente. Então, o que acontece? Na mídia hoje, hoje eu vejo que, com o advento das redes sociais mais ainda, se vê uma necessidade de chamar leitores, comentários, curtidas, porque isso impulsiona a marca, né? Então, quanto mais catastrófica é a chamada, ou quanto mais complicada é a chamada, mais aquilo vai trazer visualização e indignação. Então, hoje nós estamos no Brasil divididos, né? Divididos entre uma extrema esquerda e uma extrema direita. Então, o que acontece? Qualquer notícia de política que surgir vai dar briga nas redes sociais e nos comentários. Vai dar briga, vai dar comentários, vai dar xingamento. Se alguém postar no seu Facebook, um amigo não gostar, o amigo vai comentar, o outro vai se xingar, dali a pouco vão se excluir, vão se bloquear. Enfim, existe uma grande divisão hoje em dia na mídia em termos de opinião política, né? E o que acontece? A mídia tem usado muito isso para fomentar sua marca nas redes sociais. E isso é uma coisa que causa preocupação. Por exemplo, esse exemplo que eu citei agora há pouco do presidente Bolsonaro, né? E tem outros exemplos, né? Diversos, né? O presidente saiu e causou aglomerações, né? É óbvio que o presidente vai causar aglomerações, e longe de mim querer ser o advogado do Bolsonaro nesse sentido, né? Mas é óbvio que onde o chefe de Estado está,
vai haver uma aglomeração e ele não pode deixar de fazer as agendas dele. Então é necessário só os cuidados básicos, né? Mas hoje a gente vê que 90% dos noticiários o presidente fez tal coisa e deu aglomeração. O governador fez tal coisa e deu aglomeração. O governador decretou bandeira laranja, mas o pessoal acha que tem que ser vermelha ou amarela. Enfim, todo mundo se torna especialista, todo mundo mede as notícias e os fatos com a régua do seu achômetro e não compara, de fato, o que está acontecendo. E nesse meio tempo da manipulação, né, que aí acontece a manipulação através do interesse do órgão de imprensa, e infelizmente, assim, eu tenho 20 anos de órgãos de imprensa, de experiência, e infelizmente o que acontece? Hoje em dia, se alivia, assim, o patrocinador, né? Se alivia a prefeitura, o governo federal, o governo do estado que investe no órgão de imprensa, né? Então, exemplo que eu vou citar lá de Cruz Alta, o Diário Serrano. O Diário Serrano trocou a prefeitura e o prefeito, nos primeiros 4 meses, não renovou o contrato de mídia e de patrocínio. E era um contrato com valor considerável, né? Aí o que o dono do jornal pediu? Vai para os bairros e pergunta para os moradores o que eles acham da cidade. Resumindo, em 3 meses o prefeito renovou o contrato para parar essas reportagens. Porque sempre haverá indignação com alguma coisa. Por mais bom que tenha sido a administração ou ruim, sempre alguém vai estar indignado com alguma coisa. Então, faz parte, né, do ser humano já de reclamar. Sempre. Não, algumas situações realmente, né, merecem que se chame atenção, mas que nem tu falaste, né, por melhor que uma administração trabalhe, né, tanto em nível municipal, estadual, federal, sempre vai ter alguém que não está contente. Não, é difícil de agradar 100%, né? A gente tem que pensar sempre na maioria. Agora, 100% é complicado, acho que é algo inatingível, né? É inatingível, é utópico, né, Jandira? E tem a outra situação que, no meio dessa manipulação de informações, né, que vai de acordo com o interesse de cada órgão de imprensa, além dessa manipulação de informações, entra nessa equação as fake news. E aí são as notícias realmente falsas, criadas para gerar indignação. Teve uma notícia falsa que a gente viu uns anos atrás, que criaram, da Maria do Rosário com controle remoto de ar-condicionado, e que ela teria confundido aquilo com telefone celular. E aquilo ali não aconteceu, em absoluto, né? Então, as pessoas manipulam a informação de uma maneira, e quanto mais incisivo e firme é o político, ou a liderança, ou a pessoa, com relação a um posicionamento, mais indignação e perplexidade a fake news vai trazer. Seja ele um Lula, um Bolsonaro, um Sartori, um Eduardo Leite, um Tarso Genro, enfim, vai trazer uma indignação a fake news sempre. E a fake news, ela tem algumas características bem próprias, né, de se identificar. Eu até vou comentar algumas, sabe? Que aí já entra, não é a mesma coisa que a manipulação midiática, aí é notícia falsa mesmo. A notícia falsa, normalmente, você não vai ter uma fonte oficial, não vai ter um órgão de imprensa oficial, não vai ter a Globo, a Veja, o UOL, o CNN, enfim, não vai. Vai ser um site que ninguém conhece que vai noticiar aquilo. Normalmente a postagem vai estar sem data, né, porque daí ela pode ser reproduzida hoje, pode ser reproduzida daqui a 3 meses e poderia ter sido reproduzida no ano passado. E a indignação e perplexidade vai ser a mesma, porque não é uma matéria factual, é uma matéria que tem por objetivo causar indignação. E a outra situação é que a notícia no final, isso normalmente em posts de rede social, a gente vai ver isso, no final ela vai pedir para ser compartilhada. Faça essa informação chegar para o máximo de pessoas possíveis, porque não querem que você saiba disso. Essa é a assinatura da fake news. Porque a notícia em si, ela é um fato novo, então ela não precisa pedir para ser compartilhada. A alguém ela interessa, então ela vai ser compartilhada. Agora, quando o pessoal insiste no final lá, corrente de WhatsApp é muito comum isso, né? Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis ficar sabendo desse absurdo. Essa é a assinatura da fake news. 100% dessas informações que tem isso no final são fake news. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Diego?
Deixa eu também dar um oi aqui para o Guilherme, que também está nos assistindo, para a Solange Cima, que também está nos mandando, né, um oi. E agradecer a todos que estão participando, e se quiserem pode nos mandar os questionamentos aí que a gente vai respondendo durante esse bate-papo. Diego, tem um outro exemplo que trouxe uma grande repercussão com relação a fake news, inclusive interferiu nas eleições dos Estados Unidos, que foi com a Hillary Clinton, né, e o Trump, né, no ano de 2016. Então foi muito falado a respeito desses dois candidatos à época, porque se disse muito que o Trump, enfim, teria manipulado, né, notícias falaciosas, né, mentirosas a respeito aí da Hillary, que acabou culminando aí na perda das eleições dela. Então se trouxe muito isso à tônica na época e até hoje se fala muito sobre procedimentos para investigar e tal. E de lá para cá se criou, inclusive aqui no Brasil, né, também a legislação própria na área eleitoral. Então por isso que as eleições elas estão cada vez, né, mais sendo observadas pela legislação, justamente para evitar que tenha esse tipo de manipulação de informação aí para vir a prejudicar os possíveis candidatos, né, em eleições, né? Como é que a gente pode saber, tem algum site que a gente possa verificar se uma notícia é verdadeira? Porque às vezes fica na dúvida, é tanta notícia circulando, e ainda mais nesse momento que as pessoas acabaram ficando mais isoladas, mais em casa, e utilizando aí das ferramentas, né, que existem, né, das redes sociais e fim de comunicação. Como é que a gente pode verificar, então, se essa notícia tem procedência ou não? Sabe nos informar? Bom, vamos lá então. Tem algumas técnicas que são básicas, né? A primeira delas é que tem dois sites que eu recomendo sempre, que se chama eFarsas, né? Que é um hífen, farsas.org. E o outro é o boatos.org. Normalmente esses sites eles desmentem notícias falsas. Mas uma dica que não falha nunca é você pegar a manchete da notícia, que você achou que é meio absurdo, que desconfia que seja falsa, e digita lá no Google. Digita na busca, no campo de busca do Google, a manchete. E vê quais órgãos de imprensa estão noticiando isso. Se você vê pelo menos um órgão de imprensa sério noticiando, é sinal que a notícia é verdadeira. Agora, se você não vê um Correio do Povo, uma Zero Hora, um Terra, um BOL, um UOL, um CNN, uma Globo noticiando, é muito comum a notícia ser falsa, né? Então, as dicas que eu dou seriam essas, né? É o boatos.org, o eFarsas, e quando você está em dúvida, inclusive esses sites, eles têm a opção de você perguntar ao administrador, eu fiquei sabendo de tal coisa, manda uma mensagem, tem a opção lá, essa notícia é verdadeira. Se eles não tiverem informação, eles vão pesquisar, em 6 horas eles vão aparecer online, daquilo ali, se aquilo ali é falso ou não, né? Enquanto que, se você for no Google, você vai achar, digita a manchete e vai ter ali. Teve uma outra fake news que me chama muita atenção, que foi no 1º de abril que foi aplicada, que o site Terra noticiou como brincadeira de 1º de abril que o Sérgio Malandro tinha morrido, né? E o Sérgio Malandro ganhou uma indenização milionária do Terra, que na defesa dele disse que naquele 1º de abril lá, o site deles tinha sido hackeado e que um hacker quis zoar com o Sérgio Malandro e colocou a notícia, né? E aí deu um transtorno familiar, deu um transtorno profissional, enfim, aconteceu um monte de coisa, e ele entrou com processo e ganhou uma indenização violenta do Terra, né? Que não adiantou recurso, teve que pagar. Então, esse também é um ponto que é importante frisar, né? Se você está afirmando, você tem que ter embasamento para mostrar que aquela tua afirmação é verdadeira. Se você não estiver, você está sujeito a sanções legais que você conhece bem melhor que eu, né, gente? Com certeza. Todos, né? Qualquer pessoa, né, que venha enfim, de acabar divulgando uma notícia falsa, que possa gerar, inclusive, algum prejuízo. Então, no Código Penal nós temos previsão legal, inclusive, aí pode ser, fica nos artigos 138 até o 140,
Então, o 138 é que trata da injúria, o 139 é que se trata da difamação, que é tu pegar e difamar as pessoas publicamente, que seriam as notícias, as fake news, então, e a própria calúnia, que é no artigo 140 do Código Penal, que é quando tu imputa alguém, né, tu diz que a pessoa cometeu um crime e tu sabe que não é verdade, né? O fato de alguém chamar outro, tu é ladrão, né, tu fez isso, que é considerado crime, isso é uma calúnia. Então, tem previsão, cada um desses tipos penais, desses artigos aí tem previsão inclusive, de uma sanção, né, que pode gerar aí até um período de detenção, né, para a pessoa que comete esse tipo de delito. E além da questão, claro, das fake news, também tem outros artigos, outras qualificações também que a pessoa pode ser enquadrada. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Além da esfera penal, tem a esfera civil, que pode gerar aí um direito à indenização, uma reparação de danos, porque às vezes a notícia ela é tão, como é que eu vou dizer, ela é tão, eu diria assim, ela acaba trazendo, né, um prejuízo tão grande para outra pessoa que foi ofendida dessa forma, que mesmo havendo uma reparação, né, mesmo que ela se retrate publicamente, é difícil de alcançar o mesmo número de pessoas que leram na primeira vez. E aquelas pessoas que não foram alcançadas, elas continuam ainda, né, sabendo da primeira notícia, aquela que é a fake news, aquela que é errada. Então, dificilmente, às vezes, se consegue fazer uma retratação que atinja todas as pessoas que foram alcançadas com a primeira notícia falsa. E isso acaba gerando um prejuízo para a vida da pessoa. E a gente sabe que a sociedade, às vezes, condena, né, alguém pelo simples fato de haver, né, uma divulgação, uma notícia. Então, há um tempo atrás também, algo que a gente questionava muito para a imprensa, eu falo agora então como advogada, por exemplo, tu tem um cliente que te procura e ele foi preso por algum motivo. Então, a imprensa às vezes noticiava, inclusive, o nome da pessoa, a idade, a fotografia era publicada, e se essa pessoa viesse depois, no final do processo, ser absolvida, né, já não adiantava mais, porque com aquela notícia inicial, né, a pessoa já, né, destruiu a vida dela praticamente, poderia perder o emprego, os amigos já não iriam mais querer se aproximar, então tem que ter um certo cuidado. Né? Até a própria Constituição nossa diz, né, que ninguém é considerado culpado até o trânsito, né, final daquele processo penal. E todo mundo tem direito a ter um julgamento justo. Então, a gente tomar muito cuidado com as coisas, né? Então, não se pode acusar ninguém sem provas e não se pode noticiar algo que não tenha fundamento, que não tenha uma procedência. Tem que verificar muito isso. Exato. Mas vamos lá, Diego. O que mais que tem para nos contar, então? Bom, ainda com relação à situação das fake news, né, e das notícias falsas, é muito comum a gente ver também, nessa época, quem são os disseminadores da fake news, sabendo desses fatos aí que acontecem, né, na sociedade, de já haver, inclusive, uma imputação maior com relação à responsabilidade de quem compartilha notícia falsa. É muito comum hoje as pessoas que querem disseminar uma fake news criar um perfil alternativo, né, que é chamado de perfil fake, né, ou também esse perfil fake, né, falso, ele normalmente, se você olhar, essa semana eu tive 6 perfis fakes que pediram amizade para mim no Facebook, 6. E como é que eu descobri que eram perfis fakes? Porque eram pessoas que tinham poucos amigos e que não me conheciam. Por que cargas d'água uma pessoa que tem poucos amigos e não me conhece está me adicionando, né? Então, é uma situação que a gente já fica com o pé atrás, né? A segunda situação, olha, as postagens mais antigas são todas postagens desse mês, né? Foi um Facebook criado agora. Então, 2 mais 2 são 4, né? É óbvio que aquele perfil ali é fake, né? Outra situação que já aconteceu muito é de golpes, né? Golpes que são feitos usando perfis falsos. De repente, um cidadão que é casado, ele recebe um convite de uma mulher bonita no Facebook, ele adiciona, papo vai, papo vem,
ele se envolve naquela conversa e, de repente, ele recebe uma ligação de alguém dizendo, se você não depositar tanto na minha conta, a tua mulher vai receber os prints da conversa, né? Então, e isso tem acontecido bastante aqui na região da Serra Gaúcha, né? Então, se você não conhece, você não tem por que ficar dando corda, né? Não tem por que ficar conversando, adicionando. Eu, particularmente, hoje eu estou com quase 4 mil amigos no Facebook. Mas eu vou te dizer que 70% dessas pessoas eu sei que eu conheço. 70% eu conheço, eles são pessoas reais, que em algum momento a gente interagir com elas. Eu já morei em Cruz Alta, já morei em Curitiba, moro em Bento Gonçalves já há 10 anos, eu conheci muita gente nesse tempo, né? Então, eu sei que algumas pessoas eu conheço. Agora, que tem gente que eu não conheço no meu Facebook, não tem dúvida que tem. E que algum deles pode ser fake, não pode, é bem provável, né? Então, a gente tem que cuidar muito, porque quando você adiciona uma pessoa na sua rede social, essa pessoa passa a ter acesso a todas as suas fotos e a todas as suas informações. Coisas que você pode restringir se a pessoa não é seu amiga, né? E isso pode ser usado tanto para um monitoramento, né, de um mapeamento eleitoral, por exemplo, pode ser usado, mas também pode ser usado, por exemplo, para extorquir, para um sequestro, enfim, né? Porque hoje em dia, qualquer pessoa, a criatividade, né? A pessoa saiu de casa hoje para ir no mercado. Exatamente. E até a pessoa assim, saiu de casa para ir no mercado, ela está aqui, né? Claro, claro. A gente tem que tomar também um pouco de cuidado que Facebook também é uma rede social, acho que é uma das mais, né, enfim, que são utilizadas pela toda a faixa etária, assim, dos mais jovens também, né, as pessoas que têm um pouco mais de idade, porque é uma rede aí que é fácil de trabalhar e também tu pode, enfim, colocar os textões, né, ou escrever menos, pode inserir vídeos, enfim, tem vários recursos. Mas tem que tomar muito cuidado. Então, com aquela situação também, a pessoa vai em tal local, ela vai lá e marca a localização. Estou aqui, né? E visitando tal local, né? Acho que em tempo real, acho que algumas coisas a gente tem que cuidar um pouquinho. Que nem tu falaste, tem mais de 4 mil amigos aí no Face, mas tu não tem certeza que 100% deles são verdadeiros. Até porque o que pode ocorrer? Pode ocorrer de uma pessoa que está tentando aí fazer um fake, né, um perfil falso, ela utilizar a foto de outra pessoa que já é teu amigo, ou que tu conheça. E o que acontece? Tu vai acabar aceitando, porque tu imagina que é a pessoa realmente aquela que você conhece, né? E às vezes não é aquela pessoa, então tem que tomar muito cuidado, tem que ter essa cautela. Então eu procuro também fazer dessa forma, e acho que quem está nos assistindo aí deve também ter muita cautela ao aceitar aí os convites da amizade, para ver se realmente, né, dá uma olhada, ver se tem amigos em comum, né, naquele perfil que está fazendo o convite, mais ou menos dar uma olhada nas fotografias, algumas postagens, se estiverem públicas, né, porque a gente tem que tomar um pouquinho, né, de cuidado com isso. Tem situações que nem tu falaste, às vezes é para aplicar aquele golpe lá dos nudes, que é principalmente para os homens. Então, tiveram várias pessoas que eu tive conhecimento que acabaram sendo vítimas desse golpe nesse ano aqui de 2020. Enfim, são chantageadas, né? Acabam acreditando que é alguém, um perfil que está fazendo contato, querendo conversar, e quando vê já está envolvido ali na conversa e acaba, né, enviando aí a fotografia, o vídeo. Tem que tomar muito cuidado. Mas o que eu posso dizer assim, nunca ceder à chantagem. A partir do momento que houver uma chantagem assim, olha, me manda tanto em dinheiro, senão eu vou divulgar para os teus amigos e tal, exclua essa pessoa imediatamente, já exclua do seu perfil, não faça mais o contato, né, que é a primeira providência que se faz. E também, se possível, pode fazer um registro na delegacia também, informando essa situação, leva o print, né, para ver se de repente consegue se rastrear, chegar até esse perfil aí. Então, isso tem que tomar muito cuidado. E até fiz uma live anterior com a Regina Zanetti, que ela comentou a situação também, que tem mulheres que são vítimas de um golpe parecido com esse, né? Então, são perfis que acabam criando, né, uma conversa envolvente em busca de um relacionamento e acabam, depois de um tempo, pedindo para a mulher, então, começar a pagar contas, fazer depósitos, tomar muito cuidado com isso. E se aconteceu isso com alguém,
Então, exclua, né, bloqueia já logo essa pessoa, já exclua dos seus contatos e, dentro do possível, faça um registro na delegacia para evitar que esse golpista ou essa golpista continue aplicando seus golpes, né, cometendo seus crimes. Tomar muito cuidado, né? Acho que também acho que fugiu um pouquinho aí do tema, mas rede social tem que tomar esse cuidado grande, né? A rede social ela tem muita vinculação também com a fake news, porque normalmente esses perfis fakes também são usados para compartilhamento de notícias falsas, né? E hoje os modos de relação da população com a mídia é muito diferente. Na época que nós éramos mais jovens, Jandira, se tu for analisar assim, anos 80, anos 90, o que acontecia? Nós tínhamos acesso à informação através de jornal impresso e através da televisão, né? Então não tinha aquela situação falsa, né? Acontecia dos boatos, né? Que acabava virando meio que uma lenda urbana, né? Que vai se repetindo. Mas o que acontece? Hoje em dia é muito fácil um cidadão pegar e fazer um texto, colocar a notícia, né? E não comprovar absolutamente nada, criar algum fato fantasioso e espalhar isso daí, né? E normalmente ele não vai usar a cara dele para fazer isso, ele vai usar um perfil falso, né? Então, isso o pessoal tem que ter muito cuidado, porque normalmente é espionagem, né? E a situação do Trump, que foi falada, né? Se nós for analisar, existe inclusive investigação da última eleição do Brasil, né? Em 2018. Então, o que acontece? Perfis falsos, robôs, né? A gente teve na Câmara de Vereadores, ano passado, uma CPI da fake news, que culminou com a cassação de um vereador, né? Então, são situações N que podem ser abordadas de vários motivos, né? E de vários modos, e que realmente são coisas assim que não estão longe da gente, né? A fake news, a notícia falsa, o boato normalmente que se torna aquela fofoquinha inocente pode virar uma notícia falsa que vai desgraçar a vida de alguém. Então a gente não pode alimentar. Esse é o foco principal, né? Isso, com certeza. Diego, eu quero mandar um oi aqui para quem está nos acompanhando, então, a Inês Rosina, o Luiz da Silva Lopes Júnior, a avó Odila, a Marcelina Finato e o Diogo Siqueira, aí, o nosso ex-secretário da Saúde também. Uma boa noite para todos aí que estão nos acompanhando. Muito bem, um abraço aí pro Diogo, um grande amigo nosso aí também, que já trocou algumas ideias com nós aí, até sobre séries de TV. Ele é um cara bem culto, né? O Guilherme também, que eu vi que estava acompanhando, também um grande amigo aí também. Isso. Bom, assim, ainda sobre a situação das notícias falsas, né, a gente vê que hoje em dia o prato cheio é o tal do coronavírus, né? Então, por quê? Porque o coronavírus é uma situação que pouca gente tem domínio, pouca gente tem uma aceitação, né, do que é. Pouquíssimas pessoas vão poder dizer o coronavírus é isso e se trata assim, né? Até cientistas divergem disso. Aí o que acontece? O coronavírus está sendo responsável por algumas mortes, né? E hoje em dia se multiplica muito isso, se causa um pânico generalizado. E a chave do caos é o medo, né? Então, no momento que tu tem o caos, fica muito mais fácil de tu aparecer uma figura messiânica para salvar todo mundo, né? Então, esse fato é realmente uma coisa que assusta, porque hoje em dia a gente já viu notícia de que o coronavírus foi criado em laboratório na China, foi criado em laboratório na Rússia, foi criado pelos Estados Unidos, veio de um morcego que um chinês comeu, enfim, ninguém sabe ao certo de onde vem, mas o pessoal diz, é o vírus chinês. Eu mesmo falo que é o vírus chinês porque veio da China, né? Mas a origem específica desse vírus, como ele foi criado, em que circunstâncias ele foi criado, é muito difícil de saber. E as pessoas compartilham notícias, tem notícia de guerra biológica, de guerra da indústria farmacêutica, que eu acho muito plausível, né? Porque já tivemos casos no passado de surgir um vírus com potencial letal, de repente aparece um laboratório patenteando uma cura, né? Graças a Deus hoje não se patenteia cura para epidemia ou pandemia, né? Hoje em dia
ela se torna uma coisa mais de domínio, mas a indústria farmacêutica ganha com isso. E esse caos, a indústria farmacêutica ganha com isso muito, muito, muito. Então Quero aproveitar o teu gancho aí, e o que acontece? Justamente essa indústria, né, que nem tu falaste, a farmacêutica em específico, quando surgem esses fake news aí, toma vitamina D, que eu lembro que no início aí da pandemia falavam, não, toma muita vitamina D, que vai ficar com a imunidade maior, vai aumentar a imunidade, vai, né, quase que se blindar aí do vírus, né, ou várias outras situações, né, toma isso, toma vitamina C, daí falavam de vários outros medicamentos. O que acontecia? O preço desses medicamentos aumentava um monte, né? Nas farmácias, e quase não se conseguia nem encontrar. Bem no início, a própria questão do álcool em gel também, como foi difícil, né, para se conseguir. Então, se recomendava que se usasse álcool em gel, mas não tinha. E quem tinha, vendia com o preço, né, de forma bem abusiva, bem alto. Depois que acabou normalizando um pouco. Então, gerou realmente bastante pânico, principalmente no início da pandemia, em razão do que vinha acontecendo, por exemplo, na Itália e em outros países, né, que a gente estava acompanhando. Então, claro, lá é uma situação, não significa que iria se reproduzir aqui, mas obviamente que aqui, né, se antecipou e se tomou esse cuidado para que não chegasse àquele ponto. Eu acho que uma vida importa, né? Qualquer vida importa. Não é porque morreram poucos ou morreram bastante, qualquer vida importa. Mas, que nem tu falaste, não é algo também para a gente gerar um pânico. O que está nos preocupando, acredito que atualmente, é só essa questão mais econômica que, enfim, né, tem a situação de bandeiras, que foi um sistema que o governo, né, utilizou. O que acontece? O nosso chefe maior, vamos dizer assim, de Estado, né, que é o presidente da República, ele deixou para que cada Estado, né, pudesse adequar aquilo que fosse necessário, então, para conter aí a pandemia, para que não se alastrasse e daqui a pouco realmente não chegasse ao ponto lá de outros países, né, que chegaram, que foi a Itália, por exemplo, que foi o que mais nos fez identificar, até porque, por exemplo, aqui na Serra é uma população mais de descendência italiana, né? Então, o que acontece? O nosso governador aqui, eu sei que tem muitos que criticam pela questão das bandeiras, porque está modificando, e toda semana a gente tem que aguardar para ver o que acontece, mas ele também tem uma responsabilidade, isso que a gente tem que verificar. Ele tem uma responsabilidade, porque se chegar a entrar em colapso aí o sistema de saúde, o que significa isso? Chegar ao ponto de ter tantas pessoas contaminadas e não conseguirem ter um atendimento, ele é responsabilizado. Então, ele tem um dever legal, né, de tomar medidas para que isso não aconteça. Porque seria assim, muito triste uma pessoa chegar doente, chegar nas portas do hospital e mandar embora, que não tem lugar mais para ser tratado, e as pessoas acabarem morrendo em casa. Isso é bem preocupante. Então, nós não chegamos a esse ponto, graças a Deus. Então, eu vejo dessa forma. Está ruim, a questão econômica está ruim para todo mundo, mas foi a forma que foi encontrada, enquanto não tem uma vacina ainda, que acredito que logo vai surgir essa vacina, porque os testes estão sendo realizados aí com vários medicamentos diferentes, então logo vai surgir essa vacina, mas enquanto não surge, eu vejo com bons olhos o que o governo está fazendo nesse momento, porque toda semana é revisado, não é uma coisa que foi imposta, vai ser assim e pronto. Toda semana está sendo revisado, então conforme vai diminuindo os óbitos, conforme vai surgindo mais vagas, enfim, aí de hospital, né, que seria da UTI propriamente, então vai se flexibilizando. Então o que a gente está vendo nos últimos dias aqui, por exemplo, em Bento Gonçalves, a gente viu uma situação assim que, né, ela acabou ficando bem diferente do que a gente estava prevendo, né, acabou tendo vários óbitos, e isso assustou um pouco também, né? Então se torna mais difícil de haver uma flexibilização. Eu vi que houve uma tentativa até enfim, de várias aí autoridades e presidentes de entidades que trabalham em prol do comércio, por exemplo, né, que conseguiram aí junto ao governo demonstrar que haveria a possibilidade de ter uma bandeira diferente, né, uma bandeira até, vamos dizer assim, em homenagem, né, à Serra Gaúcha e a bandeira roxa, né,
Vinho. Uma forma de flexibilizar, eu ouvi hoje também que teria, né, já não estaria mais em vigor, não cheguei a acompanhar como é que está a situação, Diego, não sei se tu está a par. Eu não acompanhei, né? Ontem e hoje eu desliguei da tomada, né? Final de semana, normalmente eu faço isso, né? Que eu penso comunicação a semana inteira, no final de semana eu puxo da tomada, né? Mas eu acho assim, eu acho que é louvável, né? Independente se ela está ainda a bandeira do vinho ou não, né? Mas é louvável se fazer tentativas. Isso demonstra o quê? Demonstra que nós temos uma boa administração aí, um bom representante aí, né, do executivo. Então agora eu vou ter que dar os parabéns aqui ao nosso representante, o nosso prefeito, né? Aqui na cidade a gente vê que tá se empenhando bastante, e assim como os demais da região aí da Serra, porque foram fazer uma tentativa, né? Então já tem todo um planejamento, o governo tem todo um planejamento de estudo já pronto, mas mesmo assim o governo também, acho que está de parabéns, porque ele atendeu essa solicitação, ele verificou, né, que foi apresentado um planejamento diferente, né, alternativo, e ele entendeu que seria viável, né? Então, se por acaso não está mais em vigor, aí, né, de repente, são algumas outras implicações jurídicas, mas me pareceu que acho que é por aí o caminho, né? Não quer dizer que aquilo que foi colocado também tem que ser, né, tem que ser o cumprido sem questionar. Então, acredito que as autoridades estão fazendo o papel delas nesse sentido de questionar, de ver que realmente, né, nós precisamos ter uma flexibilização, mas tem que ser algo que não vá piorar na semana seguinte, porque não adianta abrir todo o comércio numa semana e na semana seguinte fechar tudo de novo. Então a gente tem que ter uma segurança, ver ou buscar uma outra alternativa, se não dá dessa forma, de que forma que poderia ser feito. Eu acho que aí cabe também, de repente, a população dar sugestões, não é só criticar. Então não adianta quando tem uma postagem lá da bandeira, mas de novo, só troca a bandeira. Não, vamos dar sugestões, o que a gente poderia fazer? Vamos falar para o nosso prefeito, o que a gente poderia dar de sugestão para ele? Eu, particularmente, agora a minha opinião como cidadã, eu acho que se poderia flexionar no sentido de deixar algumas horas, então, não fechar totalmente, mas deixa algumas horas, né? Diminui o horário de trabalho, ou então intercala dias para que não seja tudo fechado. Mas isso é uma opinião minha, não tenho base científica, né? Eu não sei, acho que a gente tem que verificar também quem tem as informações aí com base científica, né? O que nós precisamos realmente é que termine logo, né, a pandemia. Todo mundo está ansioso para a vida voltar ao normal, né? Todo dia meus filhos perguntam, e a escola, quando é que volta? O meu pequenininho diz, ainda tem aquele bichinho no ar que machuca as pessoas, quando é que eu vou poder sair brincar numa praça sem estar correndo risco, né? E o que eu vejo é o seguinte, que muitas vezes se noticia, fulano morreu, né? Mas ele tinha 80 anos e tinha comorbidades. Mas uma pessoa com 80 anos e com comorbidades não tem direito de viver? Né? Por que ela pode? Porque a vida dela é dispensável, né? Para alguém não é. Existe um filho, existe um neto, né? Então existe todo um contexto familiar, então toda a vida é importante, né? Mas eu vejo que há uma necessidade, sim, da gente fazer uma reabertura gradual do comércio, mas eu falo também com a régua do meu achômetro, eu não tenho dado científico nenhum, eu por mim reabriria tudo e colocaria em isolamento quem realmente corre risco, mas é muito complicado isso, porque de repente a gente vê aí que teve surto em casa de idoso, né, aqui na cidade, provavelmente isso veio de fora, não veio de dentro, né, então a pessoa que está fora vai levar para dentro de casa, e dentro de casa tem alguém em risco, né? Então, são situações que levam a gente a pensar e questionar. E essa situação do Covid, ela me lembra muito a situação que nós tínhamos nos anos 80 e 90 com relação ao HIV, né? Que ninguém sabia ao certo como acontecia o contágio do HIV, se existia uma informação oficial, mas sempre vinha uma teoria da conspiração, e aí as pessoas que eram portadoras do vírus, elas acabavam sendo tratadas como leprosos, eram tratados lá na época de Cristo, né? Sai de perto de mim que tu tem AIDS, né? E hoje em dia, a pessoa fez com a garganta, sai de perto de mim, não fica perto de mim. Então, a gente também, esse pânico, ele é alimentado também pela incerteza das informações.
porque todo dia se tem uma informação diferente, da onde vem o vírus, como ele outro dia veio uma informação de que pacientes assintomáticos poderiam não transmitir o vírus. Aí, não, mas então não tem por que fechar, vamos abrir tudo, né? E aí, enfim, são informações que as que vêm oficiais a gente tem dificuldade na interpretação do texto e do contexto, e mistura isso com as fake news, gera o pânico, né? E esse é o grande efeito ruim que as fake news estão trazendo para a nossa sociedade hoje, em 2020. Esse é o grande efeito ruim. E isso está influenciando e vai influenciar nessa eleição que nós vamos ter em novembro também, né? Porque qual foi a atitude de fulano com relação ao vírus, né? Aí vai ter dois, não se preocupou com a economia, com os empregos, com tudo mais, ou, não, mas esse aí se preocupou só com o dinheiro, não se preocupou com as vidas, né? Enfim... extremos, né? Dois extremos, né? São dois extremos, e realmente todos os lados estão certos, e todos os lados estão errados. Esse é o problema. Na realidade, assim, sempre uma autoridade, né, um chefe do Poder Executivo, né, seja municipal, estadual, federal, tem que se preocupar sempre com a vida das pessoas e, obviamente, também com todo o processo. Mas, em princípio, sempre se preocupar com aquilo que é o melhor para a maioria, né? Então, não é para um grupo só. Então, me parece, assim, que nesse momento, realmente, a questão da economia, a saúde, acho que, embora tenha tido... É o teu pequeno aí, Diego? Eu estou ouvindo o teu pequenininho. Ele deu uma gritada ali, mas ele já acalmou. Para dar um oi para ele também. Mas o que eu penso disso aí, que nesse momento aqui, acho que a questão da saúde até está sob controle, embora tenha ocorrido, né, alguns óbitos, mas me parece que está ainda sob controle, porque a gente está bem no pico aí que estava previsto, né, que seria o ponto alto, né, da questão da pandemia, pelo menos aqui para a nossa região. Então, a tendência, né, acredito que agora só vai diminuir. Oi! Dá um oi lá, tá bom? Oi. Tá acompanhando o pai, né? Uhum. Vai lá brincar agora. Vai. Que coisa boa ver essas crianças, né? Olha só. Bom, isso aí renova. Uma coisa que eu digo sempre é que a gente só entende o que é amor de verdade depois que vem os filhos, né? Aí a gente fortalece tudo na vida, né? Tudo. Com certeza. Então, eu acredito que seja isso. A tendência agora é diminuir, né? Justamente pelos estudos que nos apresentaram, né? E que a gente viu de outros países também, que passaram aí pelo pior da pandemia, né? Então, a tendência agora é ir diminuindo gradualmente também, e a gente conseguir se recuperar. Mas para isso a gente tem que, né, se organizar agora para voltar ao pós-pandemia, que se chama, né? Então, me parece... Pessoal, e nesse ponto, Jandir, eu acho importante frisar que quando a gente está num ponto de retomada que é inevitável, a gente vai ter a reabertura, inevitável. Eu acredito que até o final do ano, pelo menos, vai melhorar muita coisa. Mas, nesse meio tempo, a minha sugestão como jornalista, né, e como cidadão filtrem. Não custa nada. E 10 segundos no Google e digitar a informação que você recebeu e ver se ela é verdadeira ou falsa, né? 10 segundos no Google, 10 segundos. Abre o Google e digita lá aquela informação e verifica antes de compartilhar, porque realmente assim, a gente vê, grupo de futebol, grupo de família, grupo de colegas de imprensa, grupo de notícias, o tempo todo alguém compartilhando uma informação falsa e 1 minuto, 2 depois alguém compartilhando um link lá que desmente. Então, evitar esses desgastes desnecessários, evitar essa incitação à indignação e ao pânico, porque isso aí ninguém ganha com isso. Então, isso é uma coisa triste, porque isso falando no sentido da fake news. E eu nem estou mencionando na situação da manipulação midiática que está acontecendo descaradamente. Descaradamente. Por quê? Porque a gente tem um presidente da República que prefere usar as redes sociais. E isso é bom, mas ao mesmo porque populariza, mas ao mesmo tempo é péssimo porque mistura com fake news. E hoje em dia, qualquer um com um celular, que nem esse daqui, vai se achar apto a ser uma pessoa que dá notícias.
vai se achar apto a ser um reprodutor de informação, sendo que ela não tem o menor preparo, menor experiência e o menor senso técnico para saber como que ele vai compartilhar aquela informação e a responsabilidade que ele tem com isso. Então, nesse sentido, agora eu vou fazer um pouco da defesa da minha classe, a notícia é dada por profissionais, é dada por jornalistas. Então, temos aqui em Bento Gonçalves órgãos de imprensa que eu considero fantásticos em termos de agilidade e responsabilidade na apuração de informações. A gente tem o Jornal Semanário, a gente tem o Notícias de Bento, que é um portal que eu acho fantástico, a gente tem a Rádio Difusora, a gente tem o Portal Leuvé, a gente tem o Serra Nossa, a gente tem o Jornal Gazeta, enfim, a gente tem um monte de órgãos de imprensa que já tem tradição e trabalham com profissionais que foram formados para fazer esse tipo de informação, que foram preparados para dar informação, preparados para buscar a informação e filtrar ela e entregar ela para a pessoa que está recebendo. Não é qualquer um que vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e diz compartilhe, e é isso, né? Porque isso sim gera pânico, gera indignação. Claro que os órgãos de imprensa, não falo de Bento, falo em termos do Brasil, eles têm interesse midiático, e assim, em Bento deve ter também, né? Todos os órgãos de imprensa, eles sobrevivem de publicidade, eles sobrevivem de recursos, e de repente um empresário não gostou de uma notícia que tal portal deu, ele resolve tirar a mídia daquele portal, porque ele acha que aquele portal é de extrema-direita, ou acha que aquele portal é comunista, enfim. Hoje em dia, a gente tem uma situação que a gente está pisando num campo minado e cheio de ovas, né? Então a gente tem que cuidar muito o que a gente faz e o que a gente compartilha, né, Diego? Mas na essência, né, Diego, independente daqui a pouco da tendência, vamos colocar assim, acho que o jornalismo, em primeiro momento, né, deve ser imparcial. Mas mesmo que daqui a pouco tenha uma certa tendência para um tipo de notícia, né, tem a sua responsabilidade. Obviamente que se divulgar uma fake news, né, que não tenha fundamento, que não tenha procedência, vai ser responsabilizado. Então, por isso que nem tu colocaste, são profissionais capacitados, profissionais que têm conhecimento da área e não vão ficar divulgando nada que não tenha procedência ou não tenha, né, não seja verídico. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito, que é usada nos cursos de comunicação no Brasil, né? E que eu acho fantástica, que ela diz muito o que eu penso a respeito desse momento. O que é? As pessoas dizem, o jornalismo isso, o jornalismo aquilo. Eu vejo o pessoal criticando muito a Raquel Sherazade, que eu acho uma jornalista fantástica. Porque ela virou comunista, porque ela é isso. Mas o que acontece? O jornalismo tem como missão noticiar, não agradar. Quem tem que agradar é o publicitário, que tem que fazer a marca dele vender. Então, jornalista noticia, inclusive, aquilo que não se quer que noticie. O publicitário faz outra coisa. Eu sou assessor de imprensa. Eu trabalho num órgão oficial do município. Então, o meu interesse hoje é fazer com que a imagem desse órgão do município, o trabalho sério que se realiza lá dentro, transpareça para a comunidade lá fora. E é essa a imagem que eu vou vender para a imprensa, né? E a mesma coisa vai acontecer com a prefeitura, vai acontecer com as secretarias de Estado, vai acontecer com o governo federal, com o governo do Estado. Enfim, eles vão ter a informação oficial deles. Agora, eu não posso exigir que o órgão de imprensa defenda o meu sempre, né? Porque se eu quisesse isso, eu comprava um espaço publicitário e colocava o que eu quero lá. Né? O jornal não é meu, a rádio não é minha. Então, esse é o ponto, né? Não, tranquilo, né? Acho que está bem claro, bem explicado para todos. Diego, então nós estamos indo agora para a parte final da live. Eu vou deixar aberto para que tu digas as tuas considerações finais, enfim, qual é a mensagem que tu queres deixar, então, para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, a mensagem final vai dentro do que a gente falou aí ao longo da última hora, Jandira, é que a gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente reproduz. Não adianta, a gente sabe que tem informações falsas, a gente sabe que tem manipulações e tudo mais, mas tudo isso a gente tem que ter um pouco de senso crítico, um pouco de razão. A gente tem que ver o mundo lá fora. Eu não vou ver o mundo lá fora no meu celular, ou no computador, ou na TV. Eu vou ver ele lá vivendo.
Então, eu tenho a minha experiência de vida e eu vou aprender com qualquer cidadão que também tem a experiência de vida dele, e o homem, já dizia Sócrates, é um animal social. Ele aprende convivendo, é a sabedoria da convivência. Então, a gente não pode querer impor, porque hoje o que eu mais vejo são pessoas defendendo a democracia, a liberdade de expressão, enquanto estão concordando comigo. Ou seja, eu defendo a liberdade de expressão desde que ela ratifique a minha opinião. Se ela não ratificar a minha opinião, tem que controlar isso daí, né? Então, esse é o ponto principal. Eu vejo que a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter discernimento e, acima de tudo, recebi uma informação que é muito chocante ou muito impactante, 15 segundos no Google antes de compartilhar com alguém. Eu não passo vergonha, eu não aterrorizo ninguém e eu não arrumo briga com ninguém por causa disso, né? Então, em síntese é isso, eu acho que foi bem proveitoso esse período que a gente conversou, acho que a gente pode ainda ampliar muito esse debate, muita coisa deixou de ser falada, né? Mas o que eu penso é o seguinte, que hoje em dia a fake news é sim preocupante, a gente sabe que tem perfis falsos, a gente sabe que vai ter perfis robôs que vão estar impulsionando. Essa semana mesmo, vários perfis foram tirados do ar por ordem da justiça, por suspeita, né? Importante frisar essa palavra, suspeita de disseminação de fake news e conteúdo calunioso. E é isso, né? A justiça está aí para atender os pedidos, né? Para atender as denúncias que ela recebe. Ela vai ter que investigar e vai ter que julgar. E enquanto nós, como cidadãos, vamos ter que fazer a nossa parte e trabalhar para que a nossa sociedade melhore. A responsabilidade é nossa. Eu não posso cobrar do prefeito, do governador ou do presidente que tudo melhore se eu continuo fazendo tudo errado, né? Começa aqui em casa, dentro da minha casa, depois na minha rua, depois no meu bairro, depois na minha cidade, enfim, eu tenho que ensinar pelo exemplo. Eu não posso cobrar algo que eu não faço. Aquela velha analogia, né, que o Chico Xavier gostava de fazer, que se eu fumo, eu não tenho moral para pedir para alguém parar de fumar. Se eu tenho só 10 reais, eu não posso emprestar 50 para ninguém. Então é isso. Cada um dá o que tem. Então vamos alimentar o que a gente tem aqui dentro, no coração, para a gente reproduzir coisas boas. Né? Em síntese era isso, Jandira. Obrigado pelo convite, obrigado pelo período, foi bem bacana, e também agradeço a todos que acompanharam aí essa live na última hora, que foi muito prazerosa. Isso, perfeito, Diego. Então, eu quero mandar também um oi para quem nos acompanhou agora, nos últimos minutos também. O Gilmar Gelati, a Gladys, também a Cainelli, o Glauber Souza, o Enor Brito da Luz, a Helena Regina Oliveira Alves, que é a minha madrinha, inclusive, também, o Daniel Balestrin, o Eduardo Bianchi Neis, o Diogo Padilha, a tua esposa, Angelita, está aqui, muito bacana. A Suzana Souza, a Serenita Toffoli aqui, Cagliari, também esteve nos acompanhando. Enfim, todos os outros, se de repente eu não citei algum nome, eu até peço desculpas, porque a gente não... Estou adequando aqui a ferramenta ainda, acho que na próxima já vai começar a aparecer os comentários e os nomes, mas quero dizer da mesma forma aí que foi um prazer, né, Diego, tu nos trouxe assim, bastante detalhes aí a respeito das fake news, o teu trabalho também, que é muito bacana que tu fazes, a diferença aí da questão de um assessor de comunicação ou então do jornal, né, para a gente poder saber diferenciar essa situação. O jornal sempre vai ter que ser imparcial, vai ter que nos divulgar os fatos, o que está ocorrendo, independente de ser algo bom ou não. E o assessor de comunicação, né, trabalha para alguém ou para um órgão, enfim, né, para uma empresa, para divulgar a sua imagem, divulgar, né, as informações oficiais daquele órgão, que é o que tu fazes, né. E tomar muito cuidado, né, com a questão aí de compartilhar notícias, principalmente no WhatsApp, que é uma facilidade, é uma ferramenta de comunicação muito fácil de compartilhar as coisas. Ler sempre tudo que a gente está compartilhando, porque quem compartilha notícia falsa também pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive. Né? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, rede social não é local de ficar xingando as pessoas, não é local de ficar acusando ninguém. Para isso, a gente tem processo, a gente tem a justiça. Né? Então, se alguém tem conhecimento, alguém cometeu um crime, vai lá na delegacia e faz um registro.
ou então informa o Ministério Público, não é na rede social que a gente faz isso. Rede social, claro, a gente pode discutir ideias, pode, que nem eu comentei antes, ter uma postagem lá, por exemplo, a prefeitura vai começar agora a vai começar agora a ministrar tal medicamento, né, aos pacientes ou quem está suspeito aí de ter contraído o coronavírus, que eu lembro que eu li uma postagem assim. Então, tinha algumas pessoas comentando que bom e tal, outras, né, revoltadas, outras xingando. Eu acho que não é por aí. A gente tem que, quando tem algo nesse sentido, a gente tem que dar opiniões no sentido de, né, de dar uma sugestão. Então, não adianta a gente só dizer, não, mas não pode, fecha logo de uma vez. Não é por aí que funciona. Acho que cidadão, se a gente quer contribuir, quer colaborar, então a gente tem que dar uma sugestão de como que poderia ser feito diferente. Se a gente não concorda com a forma que o nosso representante, que o nosso governo, que o nosso presidente, ou então que o nosso prefeito esteja agindo, nós temos que então chegar e dar uma sugestão para ele, que daí ele vai ler isso aí, ou seus assessores, e vai verificar. Daqui a pouco pode ser que tenha, né, alguma possibilidade de ser implementado. Então, é importante isso aí, a gente ter a nossa participação, que a lei nos permite, né, que a gente possa participar como cidadãos, né, dar opinião, enfim, dar sugestões, mas a gente não precisa ficar ofendendo as pessoas e nem xingando. Acho que não é por aí, né, que a gente vai conseguir resolver as coisas. E que nem tu falaste, né, Diego, acho que se todo mundo fizer a sua parte, quando sai, utiliza a máscara, passa o álcool em gel, tomar todos os cuidados de higiene possíveis, logo a gente vai sair dessa situação, né? Então, evitar aglomeração. Só que o que a gente vê volta e meia? Determinados locais, quando vê, tem mais de 10 pessoas, 15 pessoas, né? Então não adianta. Daí o que acontece? Volta na semana seguinte, volta de novo a ter uma situação, né, de restrição, né? Ou volta uma bandeira vermelha, enfim, dificulta para todo mundo. É todo mundo aqui que está tendo prejuízo. Então, claro, o comércio está sendo muito atingido agora. Então, nós temos que conseguir, né, a reabertura total, mas para isso tem que haver uma condição que não adianta na outra semana fechar novamente. Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir, mas tem que ser todo mundo de verdade, não adianta, né? Fazer um dia faz, outro dia não, um dia usa máscara, outro não, né? Evitar realmente aglomeração, só sair de casa se precisar ir trabalhar, ou precisar ir na farmácia ou no mercado, mas também no mercado tomar cuidado, né? E uma pessoa só da família, não precisa ir todo mundo, para evitar aglomeração, né? A gente conseguir logo voltar aí ao normal que nós tínhamos anteriormente. Agradeço então a todos que participaram aqui conosco, né? Curtindo, mandando algum comentário. É muito bom, isso nos incentiva também para a gente continuar esse trabalho. Agradeço, Diego, mais uma vez também, por ter aceito, por ter participado e nos, né, compartilhado aí com o teu conhecimento a respeito do tema. E quero desejar, então, né, uma boa noite para todos, um bom final de semana. Fiquem bem, fiquem em paz e cuidar da saúde principalmente, né? Usar todos os protocolos aí de higiene aí para que passe logo essa pandemia, a gente consiga aí logo se reencontrar e todo mundo se dar um abraço, dar um aperto de mão. Então tá, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.